Bom dia, pessoal. Hoje eu vou comentar alguma coisa sobre a importância da ventilação nos sistemas de conforto ambiental. Então, quando a gente está na faculdade de arquitetura, a gente aprende dois sistemas de ventilação natural. O sistema de ventilação cruzada, onde nós temos o ar passando pelo ambiente, janelas orientadas para a direção principal do vento, e o vento cruzando no nosso ambiente, entrando na janela principal e saindo pela janela posterior, para assim retirar calor, umidade de dentro do nosso ambiente. O outro sistema que a gente estuda é o sistema de ventilação vertical, o sistema de ventilação por termosifão, e na faculdade nos é dito que uma entrada inferior e uma saída eventualmente numa chaminé ou na cumieira da nossa edificação. Nesse caso, pode-se fazer a captação do ar em um microclima um pouquinho mais adequado, não onde nós temos a maior insolação, e ter um certo conforto. A ventilação cruzada, nós temos um estudo muito mais aprofundado na universidade, onde nós estudamos a rosa dos ventos, que indica as direções principais dos ventos na nossa região e as orientações onde nós devemos ter as janelas de captação. Estudamos também a parte de implantação das edificações no terreno e como funciona o vento conforme a distância dos prédios, a colocação dos prédios no terreno. O detalhe é que o centro urbano nem sempre funciona dessa maneira. Estudamos também a circulação do vento dentro das edificações. Então, a janela orientada para a direção principal do vento e a janela por onde deve sair o vento. Estudamos também a função de anteparos dentro da edificação, como funcionam para barrar o vento que entra, né? Então, às vezes, eles podem atrapalhar a circulação. Aí o pessoal até utiliza paredes vazadas para que o vento possa passar. Em corte, estudamos também questão de beirais e altura de janela, conforme entra o vento na nossa edificação. Direcionadores também, para canalizar o vento mais para cima, mais para baixo, no nível das pessoas. Estudamos a questão de ventilação para renovação de ar, que seria uma ventilação de inverno, passando pela parte superior da edificação, não chegando nas pessoas, né? E a ventilação de resfriamento, onde o ar passa pelo usuário. Isso requer tipos diferentes de esquadrias. Estudamos também o efeito da vegetação na nossa edificação. Então, por exemplo, temos uma direção do vento principal e ela passa pelo lado das nossas janelas. Aí nós podemos trabalhar com a vegetação que force esse vento a entrar na nossa edificação e force ele a sair. Então, tudo isso é estudado. Aí, quando a gente chega e se depara com o nosso projeto, e a gente faz todo o nosso projeto pensando na ventilação cruzada, então uma área para tomada de ar, e aí vai estar orientada para a nossa fachada principal, para os ventos dominantes da região. Aí trabalhamos com algumas vegetações para diminuir a temperatura desse ar. Estudamos as janelas de saída da nossa edificação. E aí a gente se depara com uma situação que foi uma pergunta
feita a mim em 1988 pelo professor Enio Cruz da Costa. Aí ele me fez a seguinte pergunta: o que acontece no dia mais quente? Qual é o efeito que ocorre no dia mais quente? E, bom, primeiro a temperatura mais alta, vai ser os dias com a temperatura mais alta, né? E aí ele me diz, tá, aí os ventos, como é que ficam nos dias mais quentes? Bom, os dias mais quentes geralmente não tem vento. Né? Aí ele me questionou. Então, no dia que tu mais precisa, a tua ventilação, ela não existe. E aí eu questionei ele, tudo bem, então se a ventilação cruzada nos dias mais quentes não vai ocorrer, qual é a solução que nós temos? Aí o professor Enio me respondeu, a solução é utilizar o sistema de termosifão. E eu questionei, bom, tudo bem, mas precisa ter chaminé, precisa ter saída por cima do beiral. E ele me deu a explicação sobre como funciona realmente o sistema de termosifão, que é o que eu quero apresentar nesse vídeo, que deve fazer toda a diferença, porque é diferente do que se aprende na universidade. Então, o que ele colocava? Quando nós temos um ambiente, e nós temos esse ambiente fechado, nós temos uma linha média onde a pressão é nula. Na parte de baixo, a pressão vai ser negativa nas paredes. Da linha média para cima, chegando na parte superior, a pressão fica positiva. Então, o que quer dizer isso aí? Quando nós temos uma elevação de temperatura dentro do ambiente, essas pressões se criam. E aí, se eu tiver janelas dispostas no mesmo ambiente, embaixo, na parte inferior, janelas de entrada de ar frio, e na parte superior, janelas para retirar o ar quente, nós vamos ter uma circulação do ar e nós podemos calcular a quantidade de calor que nós retiramos do ambiente e a quantidade de ar que nós trabalhamos. Então é tudo calculado, né? E tudo no mesmo ambiente. A pressão no forro também é uma pressão positiva, então se eu tiver saídas no forro, elas também vão puxar o meu ar para fora. Outro detalhe. Então, se nós tivermos essa situação, né, a captação do ar em um microclima adequado e a saída pode ser a parte mais quente, o ar que vai entrar vai ficar na temperatura desse microclima que a gente está captando o ar. E quem vai comandar o termosifão vai ser o calor liberado dentro do nosso ambiente. Ou seja, calor que vem da cobertura, calor que vem das paredes. Então, todo esse calor nós conseguimos fazer com que a massa de ar circule e leve para fora. Um detalhe muito importante. Como o sistema ele funciona com uma velocidade baixa e pela diferença de temperatura, o ar frio ele entra no ambiente e ele vai se espalhando pelo ambiente. E aí, à medida que vai aquecendo, ele vai se estratificando e subindo. Então, nós temos uma ventilação que vai ser uniforme dentro do nosso ambiente. Ela vai achando e se distribuindo pelo nosso ambiente. Tanto que, se nós tivermos as duas janelas de entrada e saída de ar na mesma fachada, o sistema vai funcionar e ele vai se distribuir de maneira uniforme para o nosso ambiente. Então, voltando àquele questionamento do professor Enio, do que acontece quando eu tenho um dia sem vento, eu acabei observando na minha vida profissional, mais de 30 anos de vida profissional, uma outra situação onde acaba não existindo vento na nossa edificação.
que é no meio urbano, quando a gente tem a edificação e é construído um prédio ao lado, na fachada onde nós temos a captação dos ventos dominantes. Eu acabo tendo a ventilação. Se o meu prédio também não tem nenhum outro prédio ou casa que obstrua o vento, eu vou ter bloqueado o vento dominante da minha residência. No prédio, pelo menos em cidades pequenas e médias, que a gente observa que os prédios acabam sendo um pouco mais espaçados, né? E as casas tu pode ter um certo adensamento. Aí os prédios, num determinado andar para cima, nós conseguimos utilizar muito bem a ventilação cruzada. Nos andares inferiores é um pouquinho menos, né? É um pouquinho mais complicado. E em residências eu acabo, às vezes, residência uma colada na outra, eu acabo tendo o mesmo efeito de um dia sem vento. Né? A diferença é que a temperatura não vai estar tão alta. Né? Mas aí a gente entra na solução do sistema por termosifão. Né? Aí nós podemos também utilizar a captação do nosso ar no microclima adequado, utilizando também dutos de ventilação que em contato com a terra podem aquecer ou esfriar o ar que vai ser introduzido no ambiente. Então nós começamos a ter algumas outras alternativas para aquecer ou refrigerar o nosso ambiente. Na terra, não só resfriamento, mas também vai possibilitar o aquecimento do ambiente. E o detalhe, no momento que nós temos um microclima adequado, nós temos uma temperatura mais baixa, podemos ter uma temperatura mais baixa nesse espaço. Né? E uma temperatura mais agradável, essa temperatura vai ser colocada dentro do nosso ambiente. E ao introduzir esse ar no ambiente, nós podemos calcular o sistema para que ele fique a uma temperatura um pouco mais alta da temperatura de captação. E com isso nós conseguimos calcular todo o sistema, dimensionar tamanho de janela, tudo é calculável. E para mostrar como funciona, isso aqui foi um auditório que o professor Enio Cruz da Costa fez o cálculo da ventilação e da acústica. Esse auditório era o auditório do Centro 25 de Julho, na cidade de Erechim, que tinha um sistema de ventilação natural no auditório. Então, e o sistema funcionando por termosifão. Esse espaço, quando as pessoas entravam, começavam a liberar calor dentro do ambiente. Essas janelas inferiores, elas começavam a colocar ar para dentro do ambiente, e esse ar, à medida que ele ia se distribuindo pela plateia, e as pessoas liberando calor, o ar começava a subir e saía pelas laterais do forro, saindo por um lanternim na cumeira do telhado. Então o sistema funcionava mais ou menos assim. Né? As janelas de admissão de ar frio, né, a nível da plateia. O sistema era calculado para uma diferença de temperatura do ar de entrada e saída de 3 graus, né, que permitia uma ração de ar de 50 metros cúbicos por pessoa. O sistema funcionou muito bem meia estação e verão. Né. Depois ele teve um problema no inverno e vamos ver o que foi feito de solução para ele. Mas o sistema funcionava perfeitamente, né, nessas condições. Noites que estavam mais frias, aí nós temos um problema. Porque imagina assim, tu tem o sistema funcionando com uma diferença de 3 graus, se a temperatura externa estivesse a 10 graus, com 13 graus tu já teria uma movimentação de ar. Então, isso criava um desconforto de inverno.
a ideia era fechar as aberturas, né? Mas mesmo assim ele ficava muito frio, em função da implantação dele. Ele não tinha muita insolação no inverno e isso prejudicou bastante. Mas no final eu conto o que foi feito nessa edificação. Então, com base nesse projeto e que funcionava, a gente conseguiu aprovar na prefeitura um sistema de ventilação para banheiros, que foi colocado no plano diretor no início da década de 90, um sistema de ventilação dos banheiros com duto de admissão de ar frio e um duto de retirada do ar quente. O sistema como é que funciona? Quem comanda o termosifão é o ambiente do banheiro. Então, à medida que eu tenho uma pessoa utilizando o banheiro, ela vai liberar calor e a liberação de calor dela vai fazer com que o termosifão funcione. Então, vai entrar o ar frio pela parte inferior e vai sair o ar quente pela parte superior. A própria umidade ou o ar quente e úmido que vai ser gerado no banho, ele vai ser canalizado direto para a grelha de saída. Esse sistema também, se a gente não tiver grelhas de fechamento, né, para inverno, nós podemos ter umas temperaturas muito baixas. Então, da mesma forma como o auditório, se a temperatura ficar muito baixa, o ambiente vai ficar muito mais frio. Né? E no banheiro, as paredes mais frias vão favorecer a condensação de água nas paredes. Né? Então, é importante que um sistema desse de ventilação, que por sinal funciona muito bem, né? O detalhe, esse sistema foi uma solicitação de uma construtora aqui da região, e o engenheiro queria fazer um prédio de escritórios e que os banheiros ficassem todos eles para o interior da edificação. E ele estava estudando algum sistema que pudesse funcionar, né, ou com ventilação mecânica, alguma coisa desse tipo. E eu propus para ele essa solução, que eu, quando da explicação do professor N, ele me repassou um estudo que ele fez para a BNT sobre as escadas enclausuradas, né, o sistema de tomada de ar e saída de ar, com todos os cálculos que são necessários. Né. E depois nós conseguimos aprovar no plano diretor esse tipo de solução. Então, se eu tiver na minha edificação as próprias janelas dispostas de maneira com que eu possa captar o ar mais frio e fazer ele subir, nesse caso saindo por uma janela disposta na parte superior, ou mesmo que seja no mesmo ambiente, né, dependendo de como eu faço a minha esquadria. Se eu fizer a minha esquadria alta, ou se fizer uma janela de captação na parte inferior e uma na parte superior, eu vou ter a minha ventilação. E aí o meu problema é que recursos eu posso utilizar para criar os microclimas em torno da minha edificação. Eu acho muito mais fácil o arquiteto conseguir resolver para bloquear o vento em torno da edificação, criando determinados microclimas, até com algum tipo de fonte, alguma coisa assim que tu possa modificar um pouco o ar e baixar um pouquinho mais a sua temperatura. Né? É lógico que nos climas, por exemplo, nós estamos na zona bioclimática número 2, a umidade fica em torno dos 50%, eu consigo, e as temperaturas na faixa dos 28 graus de média das máximas, eu consigo alguma redução de temperatura. Né? Não vai ser muito, mas eu consigo ter uma situação um pouco melhor, né, do que se eu tivesse sem vento nenhum. Né? Então, é mais fácil o arquiteto se preocupar
criar determinados microclimas, né, e nesse microclima fazer a captação do ar, do que tentar captar a ventilação cruzada num local que ela vai ser muito dinâmica, onde o pessoal vai construir algum prédio, vai construir alguma coisa assim e vai estragar o meu sistema. Em relação àquele auditório do 25 de julho, uma das soluções que se encontrou para solucionar o problema do inverno, que ficava muito frio, foi no outro auditório, que daí eu fiz o projeto da ventilação e da acústica, onde nós adotamos o mesmo critério de dimensionamento do 25 de julho. Ele trabalhava com uma elevação de 3 graus, só que em vez da gente trabalhar com o sistema de termosifão, nós trabalhamos com o sistema mecânico. Então ele tinha 2 ventiladores, um para cada linha de dutos, numa casa de máquina no andar inferior, e esse ar era insuflado pelas paredes atrás do auditório, insuflado no ambiente, e o ar de retorno saía por cogumelos embaixo das cadeiras e por um túnel criado na parte central. O ar entrava todo ele externo e era jogado para o ambiente. Teria alguns recursos, por exemplo, para meia estação, de abrir uma porta a porta de entrada das casas de máquina para puxar parte do ar de retorno, então não esfriaria tanto o ambiente. Então tu até poderia melhorar um pouquinho a condição do ambiente. Nas noites, como tu tem uma temperatura externa já um pouco mais baixa, já está dentro aqui na nossa região, dentro dos limites de conforto, tranquilo, o sistema acaba funcionando muito bem. E se tu precisasse resolver o problema do inverno, o sistema de banca de resistências na instalação poderia resolver bem fácil para se quisesse aquecer. Né? Recurso para diminuir um pouquinho a temperatura nos dias de verão, aí seria umidificar um pouco o ar que entra para diminuir um pouquinho a temperatura dele. Então esse é um sistema que pode funcionar muito bem. É lógico que ele vai ter uma certa limitação em função do comparar com o sistema de condicionamento artificial de ar. Né? No 25 de julho, a solução que foi adotada foi a utilização de um sistema artificial, então com um sistema de ar-condicionado para verão e banca de resistência para inverno, porque ficava muito mais barato essa solução do que retirar as cadeiras, fazer todo um sistema de aquecimento de piso para solucionar a questão do inverno. Bom pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo e até uma próxima. Muito obrigado.